E vamos orar por todos aqueles pedidos, vamos anotar e vamos estar orando por aqueles irmãos que estão procurando a nossa igreja. Antes de passar a palavra para o pastor Carlos, vamos ler Provérbios 14, versículo 26. Provérbios 14, versículo 26. E no próximo domingo pela manhã estaremos aqui às 9 horas e às 19 horas também. Venham para a casa do Senhor. E Provérbios 14, 26 nos diz o seguinte: quem teme o Senhor está seguro. Ele é o refúgio para os seus filhos. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é o refúgio para os nossos filhos. E a palavra de Deus é muito clara, né? Que Deus é o nosso socorro, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãos, vamos viver isso. E na próxima quarta-feira, não esqueça disso não, né? Anote os pedidos e ore, junto com a sua família, né? Por todos aqueles irmãos que estão procurando a nossa igreja. E tem sido uma grande bênção, né? Nossa reunião de quarta-feira. Próxima quarta-feira, nós teremos uma música dos nossos queridos irmãos lá da África, mandaram também, estão assistindo a gente. Isso é bênção de Deus para nós, né? Louvamos a Deus por isso. Vamos orar, pastor Carlos, por favor, vamos orar para que Deus te abençoe muito, né, na ministração da palavra, para aquilo que Deus colocou no seu coração, e é sempre bom ouvir você, né, um homem de Deus, é bom sempre ouvir isso, né, um homem de Deus transmitindo o que Deus colocou no nosso coração, né. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo e na vida da tua igreja. Pai, nos abençoe, nos guarde. Pai, nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque nós estamos respirando, e a Tua palavra é muito clara, Senhor, é tão bom a gente falar isso, ouvir isso também, que todo ser que respira louve ao Senhor. Abençoa a vida do Teu servo, ó Deus, que vai transmitir para nós aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Muito obrigado pela vida do pastor Carlos. Muito obrigado, Deus, por tudo que ele representa para nós, na nossa igreja também. E obrigado, Deus, pela amizade que temos também. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. Obrigado, meu querido. Boa noite, irmãos, aqui presente no templo. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. É uma alegria poder, mais uma vez, estarmos aqui reunidos com a intenção de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prazer e dor. Se nós atentarmos atualmente, nós vemos que estamos muito mais em busca do prazer imediato que qualquer outra coisa. Só que esse prazer imediato, ele, a médio prazo, normalmente acrescenta dor. Um exemplo bem simples, o adultério. Prazer imediato. Depois, dor. Dirigir sem carteira. Prazer imediato. Depois, dor. Por que nós buscamos normalmente o prazer imediato? Porque nós ainda temos saudade do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, não tinha pecado. Então, o prazer era sempre imediato. Relação com o Senhor, na viração do dia. Eu fico imaginando Adão e Eva batendo papo ali com Deus. Porque essa que é a parte gostosa, da gente entrar dentro da leitura bíblica e ver, poxa, como é que será que isso funcionava? E precisamos entender que Adão era extremamente inteligente. Vez que ele nomeou os animais, Deus deixou para ele essa tarefa. Hoje, às vezes, a gente pensa, né, vou colocar o nome num filho. A gente já tem um monte de sugestões. Tem até livros com o significado dos nomes. Você quer abrir uma empresa, você entra lá no Google, sugestão de nomes de empresa. Agora, pensa bem, Adão, sem experiência nenhuma, olhar, nossa, isso parece um cachorro. O que é cachorro? Nem sabia. Então, ele era um homem extremamente inteligente. E ali dentro, Deus havia ensinado, olha, ficou comigo, é prazer. Se comer aquela árvore, é dor. E aí os dois bonecos foram fazer o quê? Comer da árvore. E a partir dali, nós ainda continuamos, mesmo numa situação decaída,
continuamos buscando o prazer imediato. O fumante, por exemplo, ele fala, né, eu fumo porque eu sou ansioso. Então, um cigarro diminui a minha ansiedade. Prazer imediato. A médio e longo prazo, dor. Quando o ideal, deveríamos, então, primeiro buscar a dor. Parece loucura isso. Parece doideira. Nossa, mas eu tenho que buscar a dor? Porque aí o caminho é o contrário. Se nós buscarmos o prazer imediato e esse prazer imediato acrescenta dor, se nós buscarmos dor, nós vamos ver que o prazer vem depois. Por exemplo, preciso começar uma caminhada. É dor. Nossa, até começar a caminhar, preciso ir numa academia, preciso de uma dieta. Ou seja, tudo isso é dor. Mas depois isso representa prazer. Percebem a diferença? E na nossa caminhada cristã não é diferente. O que nos aguarda? Um prazer eterno. Mas antes desse prazer eterno, precisamos enfrentar a dor no presente momento. Aí as coisas começam a ficar mais claras e a gente começa a entender. Mas então, se o pastor me convidar para ir almoçar na casa dele, provavelmente a comida primeiro vai ser ruim, porque é dor? Não necessariamente. Nós precisamos aí separar o joio do trigo. Precisamos separar. O que não é pecado, normalmente traz prazer imediato. Nós estamos aqui conversando dos extremos. Nossa, eu preciso comprar uma roupa, mas então não posso ter o prazer? Pode. Depois de ter a dor. Que dor? Juntado o dinheiro. Percebem como é que aí o negócio começa a ficar mais claro? Não, mas eu tenho um cartão de crédito, eu quero prazer imediato. Ótimo, vai lá e compra a roupa. Depois é dor, porque tem que pagar a fatura. E às vezes não tem o recurso necessário para pagar a fatura. Então, por isso que é importante nós analisarmos, não podemos levar tudo ao pé da letra. Nossa, que vontade de tomar um sorvete, mas falou que não pode, porque é prazer imediato. Não, se tiver o dinheiro para comprar o prazer imediato, tranquilo. Então, nós precisamos nos atualizar em relação àquilo que o nosso coração muitas vezes quer. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, a Bíblia diz isso. E precisamos buscar entendimento naquilo que nós vamos fazer. Por que é difícil acordar cedo? Para a maioria. Porque é dor. Você está deitadinho, e agora vamos caminhando, né? O irmão que chegou agora, né? Aqui o sul de Minas faz bastante frio, viu, meu querido? Então já vá se acostumando com relação a isso. E quando chega ali mais ou menos no meio do mês de julho, aí para levantar é mais difícil ainda. Que você bota o dedão para fora da coberta como um termômetro. Aí você recolhe ele. Você fala, nossa, que frio. Fica mais um pouquinho. E aí você vai encebando, até que chega uma hora que você precisa se levantar mesmo. E eu fico imaginando que se a gente tivesse a oportunidade de deitar, vamos imaginar que essa situação que eu estou relatando seria numa segunda-feira pela manhã. Se nós deitássemos no domingo, na hora do almoço, e passássemos do meio-dia do domingo até as 5h30, que é o horário que normalmente eu levanto, 5h30, 6 horas, no dia seguinte, 5h30, a hora que era hora para levantar, nossa, agora que está gostoso. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de entender a necessidade de sair da zona de conforto. E foi isso que a palavra de Deus veio nos ensinar esta noite. E eu convido você a abrir, por gentileza, em 1 Pedro, Peterson, 1 Pedro 5, nós vamos ler do versículo 6 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Diz assim as Sagradas Escrituras. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e, no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna, por meio de Jesus Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce.
A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, olha só que coisa interessante para nós começarmos a fazer algumas observações e pensarmos sobre este texto. Primeiro ponto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Ouvimos por aí muitas pessoas falarem que os humilhados serão exaltados. Não é assim? O pessoal fala, os humilhados serão exaltados. Jesus Cristo vai dizer que aquele que se humilha, aquele que humilha a si mesmo, não é eu ser humilhado por outra pessoa que eu vou ser exaltado, mas é quando eu humilho diante de mim mesmo e diante do Senhor. Aí é que nós começamos a compreender. Então, essa necessidade de nos humilhar perante o Senhor e perante a nós mesmos é ver que nós somos dependentes de um ser superior. É verificar que a nossa força não está em nós mesmos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem, que faz dele o seu braço forte. E aí confiar no sentido de confiar no próximo, mas também no sentido de confiar em mim mesmo. Por quê? Porque Paulo vai dizer, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, esta necessidade dessa humilhação requer que nós entendamos. E humilhar é o quê? É dor. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Nossa, mas eu me conheço. No meu caso, o ano que vem eu completo meio século caminhando comigo, mas às vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente mora tanto tempo junto com a gente mesmo que a gente não se conhece. Por quê? Porque olhamos nós de dentro para fora. E achamos, inclusive, que as nossas atitudes são boas, são bonitas. Nós somos pessoas boas. Mas quando nós confrontamos aquilo que nós acreditamos com aquilo que nós realizamos, nós vamos ver que existe um distanciamento muito grande entre o que eu faço e o que eu falo. Por quê? Porque Paulo também nos ensina dessa forma. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal é a coisa mais fácil do mundo. Então, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. E no tempo certo, o Senhor, nos exaltará. Então, existe um tempo. O problema é que nós corremos tanto, queremos tantas coisas tão rapidamente, e diante de tudo isto que nós observamos, nós vemos que tudo é correria. O frango antigamente demorava 90 dias para ele poder ficar no ponto do abate. Hoje, com 45 dias, ele já está pronto. Então, alguma coisa está acontecendo. E aí a gente olha o frango, nossa, se ele com 45 dias já ficou pronto, a gente também tem que correr para poder fazer as coisas mais rapidamente. E ao fazer as coisas mais rapidamente, nós acabamos não prestando atenção na questão do tempo. Então, é importante nós analisarmos isso. Ontem eu conversava com uma pessoa a questão da eternidade. E aí a gente começou a fazer aquelas viagens teológicas, sabe, pastor? Baseado na Bíblia. O baseado ficou até, né? Viagem baseada na Bíblia. Então, olha só. Se eu pedir para os irmãos aí imaginar uma cachoeira, vocês imaginarão a cachoeira de acordo com aquilo que vocês ou tiveram a oportunidade de experimentar olho vivo ali a cachoeira, ou em cima daquilo que vocês tiveram a oportunidade de ver na televisão ou em fotos. Nós sempre, quando alguém fala alguma coisa, nós construímos isso dentro do nosso pensamento, baseado nas informações que nós temos. E um exemplo, o barulho, o ruído. Assistir aquela série, né, de Jornada nas Estrelas, lá na década de 80, e aquele monte de tiroteio lá no espaço, e aquele monte de explosão, barulho e tudo mais. Depois falaram que no espaço não se propaga o som. Então não teria som de explosão. Mas a gente acharia estranho, como que uma explosão não tem som? Então, para poder trazer, entre aspas, uma maior realidade para quem estava assistindo, eles inseriam barulho naquelas explosões. E aí nós estávamos conversando sobre a eternidade. Como que vai ser a eternidade? Será que vai ser uma cidade, Deus vai estar no centro? Se for uma cidade, Deus morar ali no centro, como é que vai ser a eleição de quem mora no centro e quem mora no subúrbio? Será que vai ter prédiozinhos, a gente vai morar juntos? Será que a gente vai comer? Porque Jesus comeu depois que o corpo ressurreto, preparou um peixe para alimentar o pessoal ali na praia. Então, essas indagações, nós só vamos ter resposta quando nós estivermos lá, que aí é prazer. Aqui, por enquanto, é dor. Por enquanto é dor. E isso é muito interessante para a gente pensar.
E aí, no versículo de número 7, diz: entreguem-lhe. Para quem? Para Deus. Todas as ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Nós temos o hábito de nos preocupar com o futuro, não é assim? Como será o futuro? Tem até a música. Como será o amanhã? O amanhã será como Deus quiser. Só que nós pensamos em futuro amanhã, pensamos em futuro daqui uma semana, um mês, um ano, década, enfim. Vocês concordam comigo que o futuro é o daqui a pouco? A cada tic-tac do relógio é o futuro se tornando presente na nossa frente. Então, nós precisamos entender que a ansiedade não é o amanhã, a ansiedade não é o final do mês, a ansiedade não é as contas que estão por vir. A ansiedade é o próximo instante. E quando nós trazemos essa ansiedade de uma forma muito exaustiva, muito enorme dentro do nosso dia a dia, nós esquecemos de agradecer a Deus pelo presente. Porque vivemos aprisionados intelectualmente no futuro. E esquecemos de viver o presente. Esquecemos de prestar atenção naquilo que efetivamente nós temos, que é o agora. Eu saí de casa, falei para a Sônia, fica com Deus, já que eu volto. A minha intenção é voltar para casa. E oro para que seja a intenção de Deus também, né, amado? Mas se no meio do caminho Ele quiser me recolher? Percebe como que nós temos dificuldade de lidar com isso? Por quê? Porque nós queremos o prazer imediato. Tem uma irmã querida, amada mesmo. Nós estamos orando pela vida dela. E outros irmãos também estão orando pela vida dessa pessoa. Agora vamos imaginar o príncipe Charles, que morreu lá do outro lado do mundo. Novinho, 90 anos de idade. Provavelmente tinha pessoas orando pela vida dele para ele se recuperar. Agora vamos avançar um pouco mais. Se aquele príncipe Charles estivesse lá, William, né? Charles mesmo, enfim, o esposo da rainha da Inglaterra lá, que estiveram, ele e ela, esteve lá na Arca de Noé. Mas enfim, o que aconteceu? Vamos imaginar que ele com 120 anos de idade, as pessoas orando pela cura dele. Ele com 450 anos de idade, as pessoas orando pela cura dele. Talvez ele já falou, nossa, eu quero estar com Deus. Vocês estão me segurando. Então precisamos compreender essa situação. Por quê? Porque aqui, por enquanto, é dor. E nós temos que tomar muito cuidado para não desenvolver essa ansiedade do futuro. Tem gente que fica pensando, nossa, e amanhã? Como é que vai ser amanhã? Vamos esperar o amanhã chegar. Talvez deva ser, inclusive, por isso que a gente não sabe o dia do nosso recolhimento. Porque se formos analisar, seria até interessante saber o dia que a gente ia embora. Porque aí a gente ia trabalhar para deixar as coisas tudo certinho, bonitinho e tal. Mas pensa bem, hipoteticamente eu vou ser recolhido amanhã. Chega o pastor Isaías, nossa, pastor, amanhã é meu último dia. Olha só para você ver, está tão bom aqui. Amanhã eu vou morrer. O coração não aguenta, morre hoje. Percebe por que a gente não sabe? Olha como que Deus ele é maravilhoso em tudo isso. Porque provavelmente nós estaríamos formando uma geração de pessoas ansiosas. E temos, infelizmente, contribuído para uma geração ansiosa. Uma geração que tem experimentado a dor além daquilo que realmente precisava. O senhor aposentou como professor. Hoje, na geração atual, o menino ou menina de 17 anos de idade que está saindo do ensino médio já tem, entre aspas, legalidade para começar uma faculdade, porque terminou ali o ensino médio, já está pronto para entrar numa faculdade. Basta ali prestar o vestibular e já está pronto. Na atual geração, um ser com esta idade tem condições de decidir a profissão que ele quer para o resto da vida dele? E aí nós colocamos o quê? Excesso de ansiedade. Você tem que escolher, você tem que decidir. E aí, está terminando o terceiro ano, como é que vai ser? Percebe como que muitas vezes nós pais, nós contribuímos para essa ansiedade exacerbada na vida dos nossos filhos e, consequentemente, na vida das pessoas que estão à nossa volta? Por quê? Porque existe um mercado de faculdades. E esse mercado, ele quer ser rentável. E na nossa cultura foi colocado que se precisa ter graduação. Conhecemos pessoas que se deram muito bem financeiramente, porque na nossa mentalidade também, o se dar bem tem que ser financeiramente, que não tiveram faculdades.
Não estou falando que não é para fazer faculdade, mas por gentileza. Então, depois começam os comentários ali. Nossa, então não vai fazer faculdade. Não é isso. Não é isso. Mas é o quê? É buscar em Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça uma faculdade? Ótimo. Me mostra, como Gideão, vou colocar um novelinho de lã lá fora. Se amanhecer molhado, eu vou entender que o Senhor quer que eu faça uma faculdade. E aí, amanhecer molhado, você volta de novo. Ó, Senhor, amados, é brincadeira, senão vai ter gente querendo fazer essa mandinga gospel aí amanhã para tudo quanto é coisa. Não é isso, não. É só um exemplo de não ser errado a gente buscar em Deus respostas para as nossas orações, para os nossos clamores. E aí Deus mostra. Nossa, ótimo. Vamos imaginar, eu quero que você seja um médico. Oh, maravilha! Tem noção de quando a vontade de Deus se alia à nossa vontade, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. É isso que nós precisamos aprender aqui. Por quê? Olha só, entreguem-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Nós somos cuidados por Deus. Só que nós não entendemos. Às vezes a gente quer um milagre enorme para poder demonstrar que nós somos cuidados pelo Senhor. O prato de alimento que nós temos todos os dias sob a mesa é cuidado do Senhor. A roupa que nós vestimos todos os dias é cuidado do Senhor. O nosso locomover é cuidado do Senhor. As portas dessa igreja aberta também é cuidado do Senhor. Então, nós precisamos começar a entender estas questões também. E aí, Pedro chama a atenção, estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então, nós precisamos entender que a maior batalha que o ser humano enfrenta é na mente. É na nossa cabeça. Por quantas vezes você acordou à noite e olhou para o quarto, viu um vulto e assustou? Pensou que era uma pessoa que estava lá olhando para você. E a hora que você acendeu a luz, era uma roupa tua mesma que estava lá. Por quê? Porque no primeiro momento vem o quê? A emoção. Depois é que vem a razão. Se nós estivermos sentados em uma janela, e essa janela de vidro, ela fechada, estivermos bem próximo a essa janela, e alguém do outro lado pegar um balde d'água e jogar contra a janela, qual é a nossa reação imediata? Sair correndo. Aí depois, nossa, saí correndo, tinha um vidro, não ia cair água em mim. Mas por quê? Porque essa necessidade da proteção do corpo. Então, agimos primeiro emocionalmente, depois vem aqui a parte racional. Então, aqui, Pedro está justamente chamando-nos a atenção em relação a isto. Prestem atenção, estejam atentos. Existe um grande inimigo, e ele está à sua volta, buscando a quem possa devorar. Aqui na versão que nós adotamos aqui, que é a nova versão transformadora, diz que ele anda como à sua volta. Em outras versões está ao derredor. Por quê? Porque ao nosso redor, bem encostadinho em nós, estão os anjos do Senhor, nos guardando e nos protegendo. Agora, o pensamento nós também precisamos tomar conta, porque as coisas começam no nosso pensamento. E a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que os nossos pensamentos são pensamentos de guerra, não são pensamentos de paz. Por isso a necessidade de tomarmos cuidado. Por quê? Porque se nós não vigiarmos os nossos pensamentos quererão prazer imediato. E gerarão consequências que trarão dores futuras. Então, temos que tomar cuidado com relação a isto. E aí Pedro ainda continua dizendo, no versículo de número 9, permaneçam firmes contra ele. Contra quem? O diabo. E sejam fortes na fé. Onde que está a força do cristão? Na fé. E hoje conversava também com uma outra pessoa.
que o termo na moda agora é evangélico, né? Tem até moda evangélica. Lojas na escrito, temos moda evangélica. Todo cristão é um evangélico, nem todo evangélico é um cristão. Isso é fato. O que é cristão? Pequeno Cristo, seguidor de Cristo. Nem sempre todo evangélico é um cristão. Então precisamos nos atentar com relação a isso. Aonde que nós vamos demonstrar que nós somos cristãos? Na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós vivemos de fé em fé, acreditando que Deus trará à existência aquilo que ainda não existe. Exemplo, a cura para este vírus que nos assola. Mas Deus trará à existência. Não vou entrar aqui no campo político, que não é esta a intenção. Mas nós precisamos entender que assim que a nossa fé é fortalecida e cremos que Deus irá fazer, se Ele cuida de nós, não é possível que Deus vai deixar a gente, vai pisar na bola com a gente. Em outro lugar, Jesus vai falar ali para os fariseus que estavam com ele, olha, se vocês, sendo pessoas boas, se um filho de você pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Eles provavelmente responderam que não, e Jesus continuou o discurso. Então, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom. Então, nós temos que entender, Deus cuida de nós. Por quê? Porque nós somos filhos. Deixamos a situação de criatura e, através de Cristo Jesus, nós somos adotados novamente por Deus. Ele, como que se Ele tivesse nos comprado duas vezes. Primeiro porque Ele fez e depois através do sangue de Cristo que nos resgatou para Ele. Então, nós precisamos ter fé e lembrar que o sofrimento não é coisa única minha. Porque às vezes a gente pensa, nossa, como é que eu tenho sofrido? Nossa, que dor, nossa, que angústia. Não, olha só, ele continue. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por quê? Porque é dor. Porque depois é que vai vir o prazer de estarmos na presença do Senhor eternamente. Deus, em toda a sua graça, versículo 10, os chamou. Chamou quem? Os irmãos que estão sofrendo, para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, Deus os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Olha só a promessa que tem aqui. Sofrimento. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Porque às vezes a gente pensa que entregar a vida a Cristo resolveu todos os problemas. E vou falar por experiência própria. Daqui 15 dias a gente completa 2 décadas de caminhada com Cristo. E quando eu fui à igreja pela primeira vez, é uma coisa bem interessante, a gente não quer ser o diferente. O povo levantava, eu levantava, não sabia por que levantava, mas eu levantava junto. O povo sentava, eu sentava, o povo batia palma, eu batia palma, sabe? Aquela coisa, eu não queria ser o diferente. Mas a sensação que se tinha é que o foco das atenções era para a gente ali. E aí, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, que a pastora Geni fez uma oração, eu senti uma paz indescritível. Hoje eu vejo que é aquela paz que Jesus disse, eu vos dou a paz. Não vos dou como o mundo a dá. Então, aí eu experimentei aquela paz. Os problemas estavam do mesmo jeito. Porque tem aí uma situação, aí, um lugar onde ensina que se você estiver devendo no banco, você compra uma toalhinha benta e vai lá no caixa eletrônico e passa a toalhinha benta, e a toalhinha benta apaga a sua dívida. Isso é estelionato, amado. Tá? Isso tem outro nome, não é bênção, não. Cuidado com essas coisas que se ouvem por aí. Então, os problemas nossos, meu e de Sônia, estavam lá da mesma forma. Não saímos da igreja, nossa, beleza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Cuidado para esse tudo que se fez novo, às vezes é conta nova que faz também. Mas aí, nesse processo, nós conseguimos encontrar, através de Cristo, situações, saídas para resolver as nossas situações. Então, essa que é a parte gostosa, da gente entender que Deus cuida de nós.
E não somente de nós, mas também dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Porque Davi mesmo disse isso. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Então são promessas na nossa vida que nós precisamos, não é cobrar de Deus, não. Porque às vezes a gente, Deus, eu estou brigado com Deus. Né? Porque Deus não quer fazer o que eu quero. Então, Ele não vai fazer mesmo. Deus não recebe ordem da gente. Então o que acontece? Nós precisamos entender que Deus vai fazer. Se tem essas promessas, nós precisamos tomar posse das promessas e acreditar que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, se quiser, pode conceder a nós. Mas para isso nós precisamos ser maduros espiritualmente falando. Maduros. Para entender os desígnios de Deus, que são revelados de acordo com que a gente vai caminhando. Deus não revela tudo de uma vez. Deus não escancara o livro tudo de uma vez. Ele vai devagarzinho. Imagina só. Ele chega para Moisés, Moisés, vou tirar o povo lá do Egito. Aí Moisés, Senhor, como é que vai ser? Vai ser meio difícil. O primeiro obstáculo vai ser a hora que você se deparar ali com o Mar Vermelho. Aí depois vai vir um exército do faraó. Então, aí vai ser o momento que eu vou ver a tua fé mesmo. Aí depois esse povo vai pisar na bola comigo. Eles vão ficar rodando 40 anos no deserto. Agora imagine, você no lugar de Moisés, o que você falaria para Deus numa situação dessa? Deus, está aqui minha carteira, muito obrigado. Não quero cumprir o aviso, certo? E nem seguro-desemprego eu quero também não. Procura outro para o meu lugar. Não seria mais ou menos assim? Mas Deus foi revelando na caminhada até aquele dia. É uma das passagens mais bonitas que eu acho da Bíblia. A hora que Moisés desce com as tábuas da lei, o povo fez lá o bezerro de ouro, ele ficou nervoso, ficou bravo, e aí Deus fala para ele assim, um pouquinho mais adiante, alguns capítulos adiante, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés intercede por aquele povo que tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. Senhor, mas o que o povo, os outros povos irão falar a teu respeito? Tirou eles lá do Egito para matar aqui. Gente, olha só que coisa maravilhosa que é esse Moisés. Rapaz, né? Lá na eternidade a gente vai sentar, bater um papo com ele, né? Ver como é que funcionou mesmo aquele negócio lá do dedo de Deus escrevendo nas tábuas. Não vai ter muito tempo para a gente perguntar lá para ele. Então isso nós precisamos compreender, que existe o quê? Primeiro o sofrimento, mas depois, e por pouco tempo. Por que é um pouco de tempo? Então vamos sofrer só um pouquinho, depois não tem mais sofrimento nenhum? Não, Paulo também escreveu sobre isso. Passei por 2 naufrágios, passei frio, passei fome, fugi por um cesto, mas essa nossa breve e momentânea tribulação. Por quê? Tanto Paulo quanto Pedro está falando aqui por um pouco de tempo. A Bíblia diz que a idade do homem é em torno de 70 anos. O que passa disso é enfado e cansaço. Então vamos pensar que 70 anos é o tempo médio de vida do homem. O que significa 70 anos se nós compararmos com a eternidade? Nada. Então, esse breve momento é justamente isso, esse sofrimento, esse tempo de dor, que depois vai desaguar em o quê? Em um prazer eterno. E nesse prazer eterno, o que vai haver? Restauração, sustento de Deus, força, e ainda nos coloca sobre um alicerce firme, que é Cristo. O problema do povo de Deus hoje, alguém postou lá numa rede social, apenas aquelas charges que as pessoas desenham, apenas uma pessoa sentadinha lendo a Bíblia e aquele monte de gente acompanhando o jornal de uma determinada emissora, aí que a gente não vai falar o nome para não dar merchan. Um lendo a palavra de Deus e um tanto preocupado com aquilo que está sendo noticiado. Se nós gastássemos mais tempo lendo a palavra de Deus, nós seríamos semelhantes a um casal que eu e o pastor Isaías tivemos oportunidade de conhecer na segunda-feira. Os irmãos sabem, é com tristeza e pesar que foi comunicado a morte, o falecimento do pai do Lucas. E nós tivemos a oportunidade de conhecer os pais do pai do Lucas, ou seja, os avós de Lucas. E aqueles dois nos deram
um exemplo de força, de discernimento, de falar, esse filho não era nosso, estava emprestado de Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós ainda estamos muito longe de ter esse entendimento. Por quê? Porque aquele casal estava passando a dor ali, eles estavam sentindo a dor, mas eles sabiam que tinha um prazer a ser alcançado, que é o reencontro. Então, hoje, talvez nós, enquanto igreja, temos pecado no sentido de querer fazer tudo para os nossos filhos, para que eles não sofram. Facilitar ao máximo a vida deles. E aí nós estamos criando uma geração, inclusive uma geração cristã, de pessoas que não suportam dor. Por quê? Porque querem o algo imediato sem esforço algum. Sem esforço algum. É só prestar atenção nas reportagens, nas propagandas que nós vemos na televisão. Principalmente aquelas que querem induzir você a comprar um determinado equipamento para ter um corpo esbelto. Tem uns que você compra, sobe em cima e ele fica só tremendo, você só fica tremendo. Você, nossa, que beleza, um negócio tremendo, assistindo televisão, vou ter um corpo fantástico. E aí pega aquele menino que vive dentro de academia, pega aquela menina que vive dentro de academia, você olha e fala, nossa, olha, o prazer imediato sem dor. E aí você compra. A dor vem depois na fatura do cartão, porque você fica olhando aquele negócio e não usa. Então, nós precisamos, voltar à leitura da palavra de Deus, aprender com esses nossos heróis da fé que estão lá no capítulo 11 de Hebreus. Aprender e ver que ainda na nossa geração existem pessoas que, mesmo diante da dor, acreditam em um Deus soberano que vai enxugar as lágrimas. Agora, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar patinando, e não vamos aprender. Não vamos aprender. É semelhantemente a pessoa, o aluno que está dentro de sala de aula. Nós conversávamos hoje de manhã, eu e o pastor, sobre isso. Estudou, passa de ano. Não estudou, repete. Não estudou de novo? Repete. E isto na escola particular, porque a escola pública não pode se repetir o aluno, tem que empurrar ele para frente de tudo quanto é jeito. E ao empurrar esse aluno para frente, para ele não sentir a dor da repetência, da reprovação, de dar aquele prazer imediato para ele, vai gerar dor quando? Quando ele for para o mercado de trabalho, porque aí vai ter dificuldade para encontrar emprego. Percebe como que aí as coisas ficam mais claras quando nós conseguimos compreender, entender esses princípios bíblicos aplicados na nossa vida, no dia a dia? E aí nós vemos como que é fantástica a palavra de Deus. O problema reside o quê? Que nós queremos o imediato de Deus. Queremos as mãos do Senhor, mas por vezes deixamos de ter o rosto do Senhor, a adoração. De ter uma convivência com o Senhor, uma convivência consistente. Quando nós, semelhantemente aos nossos queridos irmãos pentecostais, que dizem que quando estão passando por dificuldades, que estão experimentando o estreito de Jeová, quando nós estamos ali também passando pelo estreito de Jeová, aí a oração é consistente. Aí, ó Senhor, misericórdia, clamamos. Quando fazemos a travessia do Mar Vermelho, aí a gente já esquece. Aí Deus se torna o quê? Aquele vizinho que quando você precisa de açúcar, você toca a campainha dele. Isto tudo, amados, nós precisamos repensar enquanto cristãos. Enquanto cristãos. Os dias são maus. São maus, isso é fato. Isso é fato. É só nós prestarmos atenção no que está acontecendo à nossa volta. Mas o Senhor continua sendo Deus. E a palavra de Deus diz que Ele não está com as mãos encurvadas, encolhidas. Não, está estendidas para abençoar. Deixei a Ana Clara lá na academia e veio para cá. Ela virou para mim, benção, pai. Coisas que a gente não ouve mais. Filhos tomando bênção dos seus pais. Ah, isso é ultrapassado. Isso daí não está mais em uso. Então, amados, tem coisas que a gente precisa repensar. Precisamos repensar em relação à palavra de Deus. E aí, nesse pequeno texto que nós recortamos para conversar hoje,
diz a ele, ou seja, ao Senhor, seja o poder para sempre. Amém. E este texto foi escrito, aqui nós não vamos entrar na autoria teológica, é atribuído a Pedro. Se foi de próprio punho que ele escreveu, se foi, não interessa. O que interessa é que o Espírito Santo de Deus usou a mão de alguém, o intelecto de alguém para poder escrever. Isso é fato. Agora, o que isto, ao ser aplicado hoje, em 2021, pode ocasionar na minha vida? O que eu aprendo com este texto? Porque não adianta nada nós lermos, nossa, que bonito, mas o que eu posso aplicar na minha vida? Que ser cristão é sofrer, mas é ter o cuidado de Deus. Parece situações antagônicas, né? Sofrimento e cuidado. Por que Deus não cuida de tal forma que a gente não sofra? Não parece meio doido isso? Por quê? Porque é no sofrimento que as coisas ruins a gente consegue deixar, a gente consegue ver e falar, nossa, isso é ruim, eu vou tirar da minha vida. É no sofrimento que o nosso coração fica mais contrito, mais quebrantado. É no sofrimento onde nós ansiamos mais a presença de Deus. Então, por isso que vem essas dificuldades. E mais ainda, amados, eu fico imaginando o nosso irmão Jó. Vocês têm noção? Pensa bem. Em determinado momento, a mulher dele fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele fala, você fala com uma louca. Pensa bem. Pensa bem. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, Ele tem. E a razão de nós não sermos consumidos é que esta misericórdia foi renovada hoje, pela manhã. Que eu acho que Deus vai ficando cansado, aí Ele renova a misericórdia dele, né? Meio que esquece. E aí outra coisa interessante, né? Tem hora que Deus tem Alzheimer. Já pararam para pensar nisso? Porque a Bíblia diz que os pecados confessados, Deus lança no mar do esquecimento. Aí você chega para Ele, ó Senhor, lembra o que eu fiz ontem? Não, já está esquecido. Não, olha só que coisas maravilhosas. Porque pensa bem, se a gente chegar para Deus, ó Deus, me perdoa. Olha, hoje eu xinguei de novo, Senhor. Então, você pediu perdão ontem, parece mulher, né, falando assim, né? Você pediu perdão ontem, eu perdoei, o mês passado você estava fazendo do mesmo jeito, quer dizer, não resolveu nada. Pensa bem se Deus joga isso na nossa cara. O que Ele fala? Está perdoado, está perdoado. Então, essa que é a parte gostosa desse Deus maravilhoso que nós servimos, de saber que Ele é Pai, e como Pai, Ele tem cuidado de nós. Ele tem tirado a nossa ansiedade, Ele tem tirado o nosso medo do porvir, e Ele tem, inclusive, andado com a gente nos momentos de dificuldades. Um dos poemas mais bonitos que eu vejo é o poema Pegadas na Areia. Acredito que os irmãos conheçam. Onde, supostamente, teria aparecido uma tela onde a pessoa se via ali os momentos da vida dela. E começa a passar primeiro os momentos mais felizes. E ela via que na pegada, na caminhada na areia, ficavam ali duas marcas de pés, ou seja, duas pessoas caminhando juntas. E ao questionar a Deus fala, né, olha, nesse momento eu estava do teu lado. E aí vem os momentos difíceis. E aí aparece apenas um par de pegadas na areia. E aí a pessoa questiona. Nossa, mas num momento difícil o Senhor está do meu lado, e agora eu dificuldade ali, eu sozinho? Aí o Senhor fala, né, nesse momento foi quando eu te carreguei no colo. Então nós precisamos compreender que mesmo no momento de dificuldade, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, nos carregando no colo, inclusive, se for necessário. Mas Ele é conosco. E passamos por esse momento de dor, porque depois vem o prazer. Senhor Deus, maravilhoso Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque até aqui Tu tens sido Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai, do diabo que brama ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. Se não fosse, Deus, pela Tua misericórdia, se não fosse, Senhor, pelo envio do Teu Consolador, do Teu Espírito, Deus, nós confessamos que talvez não teríamos condições, mas a Tua palavra diz que até mesmo, Deus, a fé, quando for pequena, nós podemos pedir para Ti, semelhantemente aos discípulos de Jesus, ao qual falaram, aumenta-nos a fé. Ó Deus, que nós possamos ter uma fé alicerçada em Ti, não nas circunstâncias, Deus, mas no que a Tua palavra fala e revela sobre o Teu caráter.
Ó Deus, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. E na tua palavra hoje nós vimos que nós vamos sofrer por um pequeno espaço de tempo, mas teremos as nossas forças renovadas. Nós teremos, Deus, o teu cuidado diário. E isto, Deus, é o suficiente para alicerçar a nossa fé em ti e acreditarmos, Deus, que por mais que os ventos soprem contra a nossa casa, nós não vamos sucumbir, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Oramos, Deus, em prol da família do Lucas, para que o Senhor possa, Deus, confortar, consolar e fortalecer o coração deles, neste momento de luto que eles enfrentam. Não somente, Deus, a família do Lucas, mas tantas outras, Deus, que também têm passado por essa dificuldade. Cujos parentes, Deus, ainda estão internados, ou outros, Deus, foram levados pelo Senhor. Nós pedimos, Deus, que a tua misericórdia possa reinar nestes corações, trazendo paz, e paz em abundância, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Isaías, da Ivone, que estão à frente deste ministério. Que o Senhor continue, Deus, dando visão de águia para eles, para conduzir este rebanho que o Senhor tem trazido para cá. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui presencialmente. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor possa, Deus, nos dar um fim de noite, meditando, Deus, no que nós aprendemos aqui. É a nossa oração, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe.